Bom, tutorial de hoje, nós acabamos aqui em cima a barra de controle. Falei por último aqui desta seção aqui, que é a seção rápida, onde você pode estar fazendo processamentos que vão te adiantar a velocidade do seu trabalho. E agora nós temos que falar da parte esquerda, da parte do meio da área de trabalho, depois da parte direita e por final da parte da mesa de mixagem do programa. Hoje eu vou estar começando pelas tracks. As tracks são as responsáveis para que a gente faça as gravações. Então existem duas ou três formas de você estar inserindo uma pista de gravação. Como você pode ver, aqui está vazio. E hoje eu vou estar fazendo um review de todas as funcionalidades da track. Vamos lá. A primeira forma é você, nessa área aqui escura, quando você abre o programa, ele vem muitas das vezes desta forma. O próximo tutorial eu vou estar mandando uma forma que você pode desfazer isso aqui. Mas se vier assim, para você começar do zero, você clica duas vezes, que eu já até falei disso, em cima de qualquer uma das duas, com o botão direito do mouse vai clicar em cima e vai vir aqui, vai excluir, para ele ficar limpo aqui. Para você inserir o que você quiser de acordo com o projeto que você for começar a fazer. Porque muitas das vezes aquelas duas pistas ali não são nada do que você pretende fazer. Mas, e o tutorial de hoje também eu preciso começar do zero, por isso que eu estou tirando aqui. E quero que você faça o mesmo, tá? Deixar limpo assim, dessa forma. Bom, nesta área cinza aqui, com o botão direito do mouse, você vai ter essa caixa de diálogo, onde você vai vir aqui e inserir a tua pista de áudio. Isso aqui é uma pista de áudio, tá? É onde você vai gravar instrumentos verdadeiros de áudio, como guitarra. Se você tiver um teclado que já tem o seu próprio som, os sons dele. Se você tiver um baixo, um violão, instrumentos que realmente são de áudio. Você pode ter um saxofone e microfonar ele e também vai ser pista de áudio. Você pode ter um microfone condensador, que é um tipo de microfone que microfona instrumentos acústicos, né, tipo violão, enfim. Então, todos esses instrumentos são a entrada do som deles, para eles poderem tocar aqui na sua mix, são entradas de áudio, tá? Então vamos lá, vamos excluir. Botão direito aqui do mouse, você abre uma pista de áudio. Se você quiser abrir mais, você vai vir de novo e vai abrindo, tá? Aqui você abriu quantas pistas de áudio necessárias você quer. Eu vou excluir tudo isso aqui. Clicando duas vezes, acende todo mundo. Botão direito do mouse, aqui ó, excluir 4 pistas. Da mesma forma, você pode vir aqui com o botão direito do mouse. Se você já tem a ideia do que você vai fazer, você pode estar inserindo através daqui, ó, inserir várias pistas. Você pode ver que aqui está escrito áudio e aqui MIDI. Você escolhe quantas pistas você quer, tanto de um quanto de outro. Eu não vou inserir pista MIDI nenhuma agora, porque esse não é o assunto do momento. Vamos falar sobre a pista de áudio. Aqui está escrito contagem de pista. Você aqui vai escolher quantas pistas você quiser. Eu vou botar 7. Destino principal. Aqui você não mexe em nada, porque tudo que é áudio ele tem que sair na sua master final. Então tá tudo certo aqui.
Aqui embaixo, mesma coisa. Deixa como tá, porque você não vai enviar para lugar nenhum. O destino vai ser sair pela master. Qualquer alteração que você tenha que fazer isso aqui, ó, fazer barramento estéreo, que eu ainda vou ensinar isso quando tiver na área de mixagem, de mesa, da mesa do console, né? Opa. Então aqui, bom, para não haver confusão, eu vou voltar de novo, ó. Inserir várias pistas com o botão direito do mouse na hora cinza. Você vai desmarcar aqui a mídia aqui embaixo, menos 0, deixando 0, e aqui você vai colocar quantos você quiser. Tá? Vamos colocar 4 mesmo. Destino principal, a saída é a master, como eu falei, aqui você não mexe em mais nada. Vai dar ok. Olha lá. Você não precisou fazer aquele esquema de inserir uma por uma como eu botei. De padrão, essas pistas elas vêm fechadas. Então o que a gente faz? A gente dá 2 cliques aqui para selecionar todo mundo. Para desselecionar todo mundo, basta você clicar em uma delas uma vez e uma de novo. 2 cliques seleciona todo mundo e 2 cliques também desseleciona todo mundo. Só que eu posso vir aqui abrindo uma de cada vez, ó. Só que para agilizar o processo, você tanto pode tá dando 2 cliques, quando você pode pegar aqui e arrastar assim direto para baixo, como eu fiz, tá? Você vai segurar o Ctrl do seu teclado e vai abrir as pistas todas até chegar aqui, nessa região aqui, que daqui para baixo não tem nada, ó, tá vendo? Então você vai chegar até aqui. Lembrando que aqui do lado direito, se você puxar para cá, tudo que está lá vai chegando para a direita, ó. E você perde espaço aqui. Então você vai programar isso. Você tem que chegar aqui nesse meio aqui até sentir a cruz aqui. Vai puxar para eles ficarem agrupados embaixo. E a área que tem que aparecer aqui é essa do FX aqui, que tem um espaço aqui pelo menos mínimo. Você também não pode deixar assim, ó, que não apareça aqui esse FX escrito, ó. Você chega para cá um pouco, tá ótimo. Você libera espaço para essa área aqui do meio, que é onde você vai precisar ter maior visualização. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou excluir. Te ensinei como abrir, certo? Desta forma. Agora eu vou dar 2 cliques aqui e vou excluir todas elas. Bom, voltamos ao normal. Nós temos esse sinal de mais aqui, que você pode ver escrito já, adicionar pista. É um sistema mais detalhado, porque aqui ele vai te dar já direto para você escolher. Se você tem uma placa de som, qual placa de som, qual entrada da sua placa de som que você está usando, para você já, quando abrir a pista lá, já vir com tudo já pronto. Vamos supor, vou fazer por aqui. Então aqui eu quero uma pista que já venha com a minha entrada que eu gravo, que é essa aqui, ou a estéreo. Mas eu vou botar uma mono. Então eu já selecionei a minha entrada da placa de som, isso se você tiver. Aqui eu posso habilitar a gravação, que é o botão vermelho que a gente aperta para gravar se eu quiser. Mas eu vou fazer para você ver como é que vem. E o monitoramento de entrada, que isso eu vou explicar lá dentro da track. Tá? Aqui em avançado, você pode escolher criar pasta e também criar um barramento, ou seja, uma saída auxiliar, que aqui é para onde vai sair o teu som geral. Mas eu não aconselho você a princípio fazer isso por aqui, porque você ainda não entende o que é criar uma pasta. Criar uma pasta é você fazer uma certa organização, que eu vou falar só sobre isso também.
E criar o barramento também é na área aqui embaixo do console view, que é a mesa do programa. Então eu vou preferir falar sobre isso aqui quando eu estiver aqui nessa parte aqui, tá? Mas eu já estou te dando mais ou menos que para você conhecer o programa Toito, que é o intuito desse curso. Então, porque você pode olhar aqui que mais é esse, então você já sabe. É a mesma coisa que inserir uma pista de áudio, só que aqui é mais avançado, tá? Então, repetindo, sobre aqui criar pasta, eu não vou falar agora. Criar barramento também não, porque só que é assunto mais para frente. E você aqui fez os procedimentos de habilitar a gravação, monitoramento de entrada e aquele esquema que eu fiz lá de colocar quantas pistas eu quiser. Eu posso também vir aqui e botar 4 da mesma maneira e mando criar. Olha lá. Cliquei 2 vezes. A minha voz ficou assim porque ele ligou aquele barramento lá que eu mandei escolher. Eco de entrada. Lembra que eu acabei de mostrar lá? E também já veio aqui, ó, com a pista selecionada, a parte da gravação e com a minha placa de som aqui. Por isso que eu disse lá que lá é um modo de você inserir pista mais avançado, porque você já cria tudo lá, já vem tudo pronto do jeito que você quiser, tá? Mas eu vou voltar aqui agora, vou excluir isso tudo. Para você que está começando, começa por aqui, porque conforme vai decorrer o curso, você vai entender depois de melhor essa parte aqui de você inserir, tá? Então você vem aqui, inserir pista de áudio, vem aqui no cantinho, ó, e abre ela, ó, até chegar aqui onde eu te falei. Tudo que eu fiz lá, você pode fazer por aqui também, tá? Por exemplo, lá já não veio com isso aqui ligado, isso aqui também. Então você chega aqui e faz aqui na hora, só apertar o botão aqui. Certo? A placa de som. Esses dois aqui é onde entra o teu sinal quando você grava, pela tua placa de som. E aqui é para onde sai. Aqui você vai sempre deixar em master. Tá ok? Então o que você vai fazer? Clicando aqui, ó, você vai ver aí no seu computador como é que é a sua placa de som. Qual a entrada da sua placa de som que você grava. Eu na minha placa de som, eu vou abrir aqui. Aqui, eu tenho selecionado o meu drive de entrada. Eu só deixei selecionado esse aqui, 5.6. Por isso que aparece lá 5.6. Mas se eu tivesse deixado aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é por onde eu tenho os meus canais, que eu tenho uma placa de som de 10 canais, por isso que tem tantos aqui, ó. Então eu escolho por onde eu entro a minha gravação na minha placa de som. Lá estava só 5 e 6 porque estava marcado aqui só 5 e 6. Na área de preferências configurações, que eu entrei aqui através da letra P. E aqui embaixo é o meu drive de saída. Depois que o teu som vem aqui para master, ele joga para a tua saída da placa de som, para o som retornar até os seus ouvidos. E aqui é necessário você endereçar, marcar aqui na caixinha somente uma marcação, porque você só precisa de uma saída estéreo. Então eu aqui no meu caso tenho 10 saídas, mas para o programa em si, você só vai ter a utilidade de jogar para uma saída. As outras saídas seriam se você acoplasse isso para um outro tipo de caixa que você tem, um outro recurso de mesa de som que você queira jogar para lá também. Mas não é o caso, entendeu? O caso de gravação a gente vai marcar somente a saída principal da tua placa de som e a entrada. Aqui é onde o som teu vai entrar e aqui é onde vai sair.
certo? Eu vou aplicar aqui embaixo porque eu botei mais duas aqui, duas entradas aqui, só estava marcada a 5 a 6, eu botei a 3 a 4 e a 7 a 8. Então eu tenho que aplicar aqui no programa, no botão aqui embaixo, ó, para fixar mesmo a minha mudança. Então aqui embaixo agora, ó, eu tenho... você pode ver que aumentou a lista aqui. Eu tenho diferentes entradas agora. Com essas diferentes entradas, eu posso gravar um instrumento por cada sinal de placa desse aqui, ó. Eu posso pegar uma guitarra, botar aqui nesse line 3, 4, no lado R. Posso pegar um violão, botar aqui no lado R. Como eu posso estar gravando em estéreo também, um instrumento só, que vai sair nos dois lados já direto, tá? E eu também vou poder pegar um outro, botar aqui na 5 e na 6. Todas as três vão ter o lado L, o lado R e o lado estéreo, tá? Se a tua placa tiver só dois canais, então vai aparecer os dois canais aqui. Eu vou voltar lá, eu vou desfazer de novo o que eu fiz, para você ver como ali é a entrada. Eu aqui estou entrando a minha gravação pelo canal estéreo 5 e 6, tá? Então você reparou como é que um comando aqui depende do outro? Por isso que teve a primeira aula chamada configurações. Qualquer dúvida, volta lá. Então se eu fosse gravar, eu viria aqui, selecionaria lado mono. Quando tem L assim ou R, é porque você vai estar gravando em mono. E quando tem um S aqui, você vai estar gravando em estéreo, tá? Vamos botar aqui que eu vou gravar em mono. Pronto, já está selecionada a minha entrada. Quando você tocar o seu instrumento e apertar aqui, ei, aí você pode ver, ó, que já está reconhecendo o meu microfone aqui. Porque o meu microfone, o meu sistema de placa de som, você tem que ver qual é o seu aí, como funciona. O meu, ele tá dentro do computador, a minha placa de som, ela é interna, tá? E ela sai do meu computador, vai para a entrada da minha mesa. E na minha mesa eu tenho os subgrupos, que eles indicam a volta do meu som. O som tem que ir e tem que voltar. Então, esse 5 e 6 aqui é o que sai da minha placa de som, vai para a entrada da minha mesa. Aí, beleza, tá resolvido? Não. A minha mesa, eu tenho que jogar a saída da minha mesa para a entrada da minha placa de som. Entendeu? Então, aqui o que ele pede, se isso já está tudo feito, aqui ele vai pedir somente a entrada. É por onde está entrando o teu sinal para você gravar. Você ligou tua guitarra aí, teu baixo ou teu teclado, então ele vai... Já está tudo certo saindo aqui igual a minha voz. E aqui é sempre indo para master, tá? Quando aqui em preferências você já deixa armado aqui, ó, saída 3 e 4, ele já está acoplado, essa saída já indo para tua master. Tá entendendo? Então esse lado aqui, essa área aqui embaixo, ficou já explicado, porque sem essa configuração aqui, sendo feita corretamente com esta área aqui de dispositivos, você não vai ficar, pô, mas por que meu som não sai, não aparece? Porque isso aqui tem tudo a ver com isso aqui, ó. Se a gente vier aqui também embaixo, configurações do drive, tá marcado aqui, ó, master de tempo de reprodução. Quer dizer, aqui é a saída, é o que está reproduzindo. O nome reprodução é reproduzindo. Tá saindo aqui, ó. Olha lá, line 3, 4. Tá saindo pela minha placa de som aqui, ó. Saída 3, 4. Então a mesma saída que tiver aqui,
tem que estar aqui. Eu falei isso lá na aula de configurações, aula número 1. E a mesma entrada por onde você grava tem que ser a mesma que está aqui. Certo? Aqui, se você tem uma placa de som boa, você vai estar com a opção aqui no ASIO. Eu estou no WhatsApp compartilhado porque eu estou usando um programa que eu faço a captura de tela para estar fazendo esse tutorial. E ele não é compatível com o meu ASIO. Mas eu, quando gravo, que eu não estou usando ele, eu uso o ASIO, que é o ASIO da sua própria placa de som, que é o recomendado. Esses aqui perdem, esses aqui, para gravar, eles apresentam latência, tá? E aqui deixar no Power 3, que você vai ter um desempenho melhor de qualidade da sua placa de som. Então, dito isso, eu posso fechar. Aqui já está resolvido, aqui é onde entra o meu sinal da minha placa de som. Isso você tem que ver na tua placa de som aí, como é a tua ligação, se você liga direto no computador, a tua placa, se de repente você tem uma placa USB, você liga direto no computador e você tá com o drive dela instalado direitinho. O drive é a comunicação da tua placa de som com a DAW, tá? Então, se você já fez isso tudo direitinho, você vai entender aqui o que eu tô falando, tá ok? Então vamos lá. Isso aqui é muito simples, tá? Eu vou criar aqui um som. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu importar aqui um áudio. Qualquer áudio, porque eu vou precisar de qualquer áudio para dar demonstração de como é que usa aquilo ali. Vamos lá, deixa eu pegar aqui qualquer áudio. Deixa eu fechar aqui nas laterais para me ter mais espaço aqui. Eu vou dar um corte aqui. Vou chegar essa pista para cá. Isso tudo que eu fiz aqui agora está relacionado à matéria que foi a primeira aqui da barra de controle de ferramentas de edição, tá? Deixa eu dar o Ctrl Z. Pronto, tava assim, né? Então você lembra do que eu expliquei dessas ferramentas aqui? Se eu quero cortar tudo isso daqui para cá, ó, eu posso tanto selecionar e dar um delete, quanto eu posso pegar aqui no canto, desde que esteja aqui no meio, porque essa ferramenta inteligente aqui, ó, como eu expliquei, ela faz várias funções, dependendo de onde ela estiver aqui no teu clipe de áudio. Então você também pode vir aqui e tirar isso tudo assim, ó. Quanto pode estar assim também, e você vir aqui, ó, clicar aqui onde você quer cortar, apertar o S do teclado. Aí vai ficar essa parte aqui que eu quero dar o delete, tá? Mas a gente vai, quando a gente trabalhar nas edições, aí a gente vai trabalhar muito mais aqui, isso aqui, e a gente vai botar na prática tudo que eu te ensinei disso aqui. Aqui é apenas um bizu, tá? E com essa ferramenta aqui, mover, eu estando selecionado o meu mouse aqui na área de cima, eu faço também de movê-la para cá, sem precisar clicar aqui, porque essa ferramenta inteligente, ela também atua na ferramenta mover, tá? É apenas um bizu de edição. Como eu ensinei essa parte aqui, como eu estou fazendo uma certa edição aqui, então eu já te dei também uma ideia de como é que eu fiz isso. Então vamos lá, eu quero arrastar, já está a bateria aqui. Mute é simples, é quando eu não quero ouvir essa pista, ó. Eu vou botar para tocar e ela vai ficar mutada. Se eu tirar o mute, vai tocar. Deixa
Deixa eu abaixar um pouco no master aqui. Tá vendo aquilo que eu falei? Tudo que toca vai pro master, ó. É o som final que do master joga pra entrada da tua placa de som. Só abaixar aqui, ó. A tua pista aqui, ela tá relacionada a esse lado aqui. Você pode ver que eu abaixo aqui o volume e mexe aqui, ó. Como se eu mexer aqui, abaixa lá também. Mas aqui não. Aqui é o resultado final de onde o teu áudio está saindo. Então são volumes independentes. Isso aqui é a master. Eu só estou abaixando ela aqui, que senão fica muito alto. Tá ok? Então se eu der mute, ó, não toca. Deixa eu duplicar essa pista aqui. Para você duplicar a pista do mesmo jeito que está aqui, ó. Você vem aqui, seleciona com o botão direito, vem aqui duplicar a pista, ó. Se você não marcar essa caixinha primeira aqui, eventos, ela vai duplicar sem esse clipe aqui, tá? Olha o exemplo. Ele duplicou, mas não veio com isso aqui, tá? Então vou voltar aqui, vou excluir. Se você clicar aqui e mandar duplicar, e você escolher eventos aqui, marcar, eventos é isso aqui, tá? Aí você dá OK, olha lá, ele vem com a outra, vem, é a cópia dessa aqui, primeira, tá? Então o que acontece? Por que eu fiz isso agora? Porque eu vou falar sobre o solo. O solo é quando eu clico, aqui não vai mudar nada. Se eu botar para tocar aqui agora, vai tocar tanto essa quanto essa aqui de baixo, ó. Você pode ver que os dois VWAP subiram. Então essa é para quê? Para quando eu quero solar apenas uma pista. Agora toca só essa. Aí eu não quero ouvir mais essa. Eu desmarco aqui, eu quero ouvir a de baixo. Marco aqui. Então solo é só para isso. Lembrando que quando eu ensinei aqui, ó, essa região aqui do mix dessa DAW, se você clicar aqui no solo exclusivo, eu consigo solar essa aqui, ó. E se eu quiser solar essa aqui de baixo, eu não preciso desmarcar aqui igual eu fiz agora para marcar aqui embaixo. Eu troco direto, ela já desmarca a outra e vem aqui para de baixo. Porque vamos supor que eu tenha 10 pistas aqui, preciso ouvir uma após outra depois. Se eu não tiver com esse solo aqui exclusivo, eu vou estar nessa aqui e ouvir essa. Agora eu vou querer ouvir de baixo, aí eu vou ter que desmarcar aqui e clicar aqui. Aí eu ouço. Se tiver outra aqui embaixo, eu vou ter que desmarcar aqui. Então essa opção aqui, ela te facilita, porque eu estou ouvindo essa, ó. Eu troco automaticamente, eu não preciso ficar desmarcando. Por isso que chama solo exclusivo, tá? Então solo é para isso. O botão de REC, deixa eu excluir agora essa primeira pista aqui. Clicando em cima e dando delete, eu excluo o clipe, tá? Isso aqui a gente chama de track e isso aqui a gente chama de clipe. Então eu tô aqui. Se eu quiser gravar, eu venho aqui em cima, onde fica o botão aqui, e boto para substituir, tá? Ei, ei, ei. Olha lá, você pode ver que o pouco ei que eu falei já saiu aqui, ó. Ei, ei. Ei, ei, ei. Então, estando tudo endereçado, a tua placa de som aqui, você consegue já tá gravando e através desse botão aqui. Vou cancelar isso. É simples, quando você apertar aqui. Mas lembre-se, você ao gravar sempre vem aqui em cima para ver se está no modo substituir.
Que o modo substitui é aquele que você grava. Se você errar, você vai gravar de novo. E ele vai substituir o que você gravou errado. Se não tiver nesse modo aqui, tiver som sobre som, por exemplo, o que você gravou primeiro e aí você errou. Se for gravar de novo, ele vai juntar os dois, o errado com o novo, e vai ficar uma bagunça. Vai ficar duas vozes em cima de uma faixa só aqui. E não é isso que a gente quer. Esse é o modo amador. Quando a gente quer duas vozes, a gente vai gravar uma voz numa trilha aqui e uma voz na pista 2 aqui, separado. Porque aí eu tenho uma em cada pista individual para me tratar. E não duas, uma em cima da outra, que é o caso dessa função aqui. Então aqui você vai deixar no modo substituir. Apertou o sinal aqui. Você pode, com a tua letra R do teclado, apertar também, que é a tecla de atalho, e você vai começar a gravar. Vou apertar no meu teclado R, ó. Ei, 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 ei. Olha lá, tá gravando, ó. Tá ok? Vou cancelar. E pronto. Esse botão aqui do lado, ele é para quando você insere um efeito. Vou inserir um efeito aqui qualquer. Que eu também vou fazer uma aula de como inserir efeito corretamente, mas acompanha aqui. Nesta área aqui, se eu der com o direito do mouse, abrindo essa caixa de diálogo, você vai clicar aqui em inserir FX de áudio. Você pode estar vendo no meu aqui que eu tenho diversas coisas aqui, tá? Essa área de cima aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, que tem essa barrinha dividindo, são os últimos plugins, tipo compressor ou o que for. Ele deixa os últimos 5 que tu abriu por aqui, porque ele entende que de repente você possa querer usar de novo e não precise vir aqui procurando. Mas se você não tem instalado plugin nenhum, você instalou só o Cakewalk BandLab. Então você vai vir procurar aqui, ó, os plugins nativos que são do Cakewalk BandLab, que já tem muita coisa, inclusive. Principalmente os principais, ó, como compressor, delay, equalizador, gate, sonitos multibanda, reverb, tá entendendo? E outros a mais. Então só com isso aqui você já faz muito efeito na sua música. Mas eu, por exemplo, aqui, eu tenho plugins da Firesonic, tenho plugins da FibeFilter, tá? Tenho plugins da IK Multimídia, olha quantos: compressor, boost compressor, limiter. São plugins que eu instalo extra, de fora. Da Isotope, que é muito usado para mixagem e masterização. Outro principal aqui, que eu vou mostrar, o da Waves. Olha, ainda tem a barra de rolagem aqui, ó, que é a melhor firma de plugins para mixagem e masterização, na minha opinião. Tenho da Toontrack. Então eu tenho esse monte aqui porque eu instalo exteriormente aqui para dentro. Tenho da Yamaha. Mas no teu caso aí, você vai procurar aqui, por exemplo, a área onde está Cakewalk, e vai, por exemplo, escolher um reverb, um equalizador, um compressor, um chorus flanger. De repente você gravou alguma coisa de voz e quer dar um brilho com chorus com flanger. E são todos muito bons, tá? Um compressor. Eu vou estar aqui acionando um reverb. Clico aqui. Pronto. Você pode ver que o meu reverb já está aqui, ó. Então, para que serve esse botão aqui? Se eu apertar para gravar aqui, mesmo tendo colocado esse plugin aqui, eu vou gravar. Ó, minha voz, ó. Ei, som, teste, ei, 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 ei. A minha voz foi gravada, certo? Se eu botar minha voz para tocar aqui,
a minha voz vai receber esse sinal aqui desse reverb que eu coloquei. Ei, som, teste, ei. Sentiu que a minha voz ganhou o reverb? Tudo bem. Mas quando eu cantei, quando eu falei aqui, vou apagar aqui. Quando eu estou falando aqui, eu não estou sentindo o som desse reverb. E às vezes o cantor, ele quer cantar já sentindo o som do efeito, porque ele já canta sentindo a ambiência desse plugin que eu coloquei aqui. Então é para isso que serve isso aqui, ó. Quando eu clicar aqui agora, a minha voz já vai passar a estar com o som do reverb. Ei, tá ouvindo? Então é somente para isso. Com ele desselecionado, eu já canto sentindo o efeito em tempo real. Com ele selecionado, aliás. Olha. Com ele desselecionado, eu vou cantar com a voz seca, mas depois que eu botar para tocar, ele vai estar sentindo o processamento do reverb que eu fiz. Então ele é feito só para isso. Isso varia muito de quem está gravando para quem não está. Entendeu? Tem casos que pessoas gostam de gravar seco e inserindo os plugins depois, mas também você pode apertar aqui para você já também gravar sentindo o som do plugin. Isso fica a seu gosto. O importante é você aprender para que serve isso, tá? Aí vamos supor, aqui, vou clicar em cima, está escrito ignorar. Se eu tirar essa marcação aqui, o que vai acontecer? Não vai ter som de plugin nenhum. Somente aqui na minha voz. Acionado aqui. Mas quando eu gravar, ei, som, teste, alô, som. Vamos ouvir agora. Ei, som, teste. A minha voz ficou seca, viu? Porque aqui está desmarcado. Então, esse efeito aqui, ele vai servir para atuar na pista. Vai servir para atuar na pista. Se ele tiver desmarcado, ele não vai atuar na pista. Ei, som, teste. Mas, com ele clicado aqui, eu consigo sentir o som dele. Mas do que adianta se lá na pista depois não sair o efeito dele? Então, aqui, eu aciono o efeito e eu quero ver o antes e o depois. Como é que tá minha voz antes? Vamos ouvir. Ei, som, teste, alô. Ei, som, teste, alô. Tá crua. Aí eu quero sentir com efeito, eu aciono aqui no verde, ó. Ei, som, teste, alô, som. Então é para isso que serve esse botão aqui de eco de entrada, tá ok? Para me excluir isso aqui eu ignoro, tá? Eu ignoro. Se eu quiser excluir, eu clico com direito aqui em cima e excluir. Ou eu venho na setinha aqui do lado, mesma coisa, excluir. Se aqui tiver mais plugins, vamos supor, eu venho aqui, inserir FX de áudio, volto lá no meu Cakewalk e coloco também um compressor. E aqui tiver uma pilha de plugins, tipo assim, ó, vários, que eu inseri, com esse aqui é o geral, que está em cima. Se eu clicar nele, ó, nenhum deles vai estar atuando, tá? Aqui eu ignoro o rack. O que é o rack? É o conjunto de efeitos que tem aqui. E aqui eu boto todos eles de novo. Se eu quiser tirar só um, eu tiro só esse, mas esses três estão em verde, estão funcionando. Eu querendo tirar todo mundo, eu vou no geral lá em cima, está em vermelho, nenhum deles está atuando. Correto? E para mim excluir eles, eu venho aqui com o direito do mouse e venho excluindo cada um, ó.
Pronto. Ao normal. Vamos passar aqui para baixo. Aqui em clipes é onde a gente faz automação, tá? Isso aqui vai ter uma aula só disso, não adianta eu falar disso aqui agora. O que é uma automação do áudio. Esta parte aqui é aonde lê a automação que eu fiz. Aqui é onde, eu clicando aqui, é onde grava a automação que eu fiz, tá? Eu tenho que primeiro te falar o que é automação para você entender o que é isso. Esse aqui é o freezer, é o congelar a pista. O que acontece? Olha lá, tá vendo o que eu te falei? Os últimos 5 que eu boto aqui, como eu botei só o compressor reverb, eles agora estão aqui. Então eu botei um compressor, vem aqui com direito, FX de áudio, botei o reverb. Então vamos supor que aqui eu tenha, além disso, mais uns 4 aqui. Eu achei que esses efeitos ficaram legais para voz, decidi isso. Aí eu tenho 6 pistas aqui embaixo. Cada pista você vai tratar com plugins, vai colocar reverb, delay, compressor, equalizador. E isso acontece o quê? Ele acontece que pesa a sua máquina, porque você não vai fazer isso só num. Você vai pegar a bateria aqui, aí vamos supor, você vai, aqui eu estou copiando, tá? Eu seguro Ctrl, venho com o esquerdo do mouse e arrasto aqui, quando chega aqui eu solto o Ctrl, ele copia. Aí aqui também vai estar um monte de plugins. Isso só vai pesando a sua máquina. Para que serve esse botão aqui? Eu vou tirar esses aqui, tá? Que eu só dei como exemplo. Vou excluir. O que esse botão faz? Ele congela esses plugins aqui. Eles vão estar atuando, mas ele congela. Eu vou apertar aqui para você ver, ó. Você pode ver que ele mudou de aspecto, mas o plugin está funcionando. Ei, som, teste, alô, som. Tá vendo o reverb atuando? Mas você nota que aqui ficou em vermelho. O que ele fez? Ele congelando, esses plugins aqui não estão pesando no momento a sua máquina, tá? Eles não estão pesando a sua máquina. Eles estão em funcionamento aqui, mas eles estando ativo, eles estão com processamento ali real. Então eles estão pesando a sua máquina. Então ele serve para dar um alívio no seu PC, porque você pode ter 7 pistas aqui. Aqui um vocal, aqui um baixo, aqui uma bateria, aqui, mais embaixo um violão, 2 guitarras, piano, teclado, sintetizador, saxofone. E em todos eles você vai acrescentar plugins. Então pode ser que uma hora a tua máquina dê travamento. E você congelando aqui não. A tua máquina vai estar limpa e com os efeitos atuando. O problema é que com isso aqui congelado você não consegue, ó. Você não consegue editar, porque está congelado. Ei, som, teste, alô, som. Você pode ver que eu mexo aqui em tudo e nada altera, ó. Ei, som, teste, alô. À frente, você deixa aqui gravado, você deixa equalizado com os plugins que você quer de primeira mão. À frente, você precisando achar que você precisa botar mais uma dose de compressor, por exemplo, aumentar aqui, ó, o volume, ou mexer no threshold, que eu vou falar sobre compressores e equalizadores assim que eu acabar de te ensinar a usar a DAW. Se você quiser voltar a editar, aí você tem que vir aqui descongelar, ó. Pronto. Aqui agora acendeu, mas lembrando que agora está pesando a sua máquina esses plugins aqui. Então se você já fez uma certa edição de plugins aqui, por exemplo, pegou o compressor aqui, ó. Bota a voz para tocar. Ei, som, teste. Olha, eu aumentei aqui, tá vendo?
Ei, som, teste, alô, som. Ou eu quero abaixar. Ei, som, teste, alô. Eu vim, descongelei e eu tenho o poder da edição de novo, 2 pluginhos. Lembrando, você faz uma certa mixagem já, do jeito que você acha que tá legal. Ei, som, teste, alô, som. E viu que a voz já está resolvida, você vai passar aqui agora para a outra pista, você vem e congela. Pronto, o efeito está aplicado, você vem tratando essa aqui agora. Tratou a segunda, congela também. Veio para a terceira aqui embaixo, seja qual instrumento, tratou com efeito, botou delay, reverb ou não, você vem e congela também. Porque aí você ganha, você tira esse peso todo que esses plugins dão em cada track dessa que você põe. Se for uma track só ou duas, beleza. Mas se tiver, tem gravações que tem até 16 pistas. Aqui nós temos duas. Mas imagina isso aqui com 16 pistas, você insertando pluginhos pra caramba em cada uma. Se a tua máquina não for uma máquina poderosa, no mínimo com 8 GB, com processador Core Duo de quarta geração para lá, não tiver um HD bom, com bastante espaço, memória, teu computador não vai aguentar. Então você usa isso aqui. Tá? Descongelei de novo. Esse A aqui, ele vai servir também para economizar processamento, mas você não vai ouvir a pista. Vamos supor que você só quer ouvir, você está com 16 pistas aqui. Você só quer ouvir a bateria com baixo e teu computador está pesando. Você vem em arquivo aqui. Arquivar aqui não está saindo som, mas eu vou desarquivar. Agora volta a sair. Som. Arquivar aqui é diferente do mute. Que o mute ele só muta, mas a tua máquina não vai estar ouvindo, mas é diferente do arquivo, porque arquivo ele vai arquivar, ou seja, esses processamentos aqui, tua máquina não vai estar sentindo o peso deles. E você também consegue ter uma ajuda em questão de processamento. Então é só isso. Esta área aqui, área de volume, aqui ó. Ei, som, teste, som. Ele vem pré-estabelecido pelo padrão 0 dB. Aqui é o panorama, onde eu jogo o meu instrumento para a esquerda ou para a direita. Ó. Ei, som, note que você vai ouvir no lado esquerdo do teu fone. Ei, som, teste. Aqui você vai ouvir no lado direito. Ei, som, teste. E clicando aonde você tiver 2 vezes, ele volta para o meio. Vai estar saindo nos 2 alto-falantes. Ei, som, teste, alô, som. Ótimo, aqui você tem um acréscimo de volume que é o ganho, ó. Ei, som, teste, alô, som. Ei, som, teste, alô, som. Certo? Então, falando sobre tudo isso, não tenho muito mais o que falar. Vou falar dessa aba aqui, que são faixas de tomada, que eu falei quando eu falei sobre essa área de controle de mídia. Deixa eu abrir mais aqui. Quando a gente faz aquela gravação que a gente armazena aqui, por exemplo, ó, e coloca o loop, tudo que a gente gravar, ele vai fazer vários takes. Por exemplo, ó. Ei, som, teste. Alô. Ei, som, teste. Não, tem que apertar o botão de gravar, desculpa. Ei, som, teste. Ei, som, teste. Alô, som, teste. Alô. Olha, tudo que eu fui falando aqui, ó, ele montou dentro daquela track essas faixas de tomada toda aqui. Tá vendo? Então tem a tomada principal, que foi a primeira que eu fiz. Essa tomada 1 aqui tá pequena, porque no último que eu falei é o que vem pra cá em primeiro. Tanto é que ele bota take 5, foi a última que eu falei. E nessa última eu falei só alô. Tá vendo?
E eu solo cada uma aqui para me ouvir só ela, ó. Se eu vier aqui na de baixo, alô, som, teste, alô. Eu vou ouvir só essa. Se eu vier nessa aqui, eu ouço só essa. Teste, aqui eu ouço só essa. Ei, som, teste. E nessa última, o que eu já tinha feito aqui. Certo? É porque eu selecionei só do 1 ao 2 aqui. E eu tinha gravado mais um pedacinho quando eu estava dando a demonstração. Então ele faz takes para mim escolher. Vamos supor que aqui tivesse uma bateria. Uma pista acima, né? E eu quisesse fazer uma gravação de voz ou de baixo em cima dessa bateria. Eu botaria em loop e eu faria, toda vez que eu começasse a gravar aqui, quando chega aqui ele volta a gravar de novo. E isso fica dividido aqui, ó. Todas as gravações que eu fiz. Eu venho ouvindo cada uma. Pô, essa aqui não ficou tão boa. Eu venho e ouço essa. Ei, som, teste. Ih, também não ficou som boa. Vamos ver a segunda gravação que eu fiz. Eu fiz 5 gravações, tá vendo? Veio até o 5. E a última que eu fiz, que é a 5, é que fica em primeiro aqui. Se atente a isso também. Então aqui tá take 2, ou seja, foi a segunda vez. A primeira vez foi a quando veio aqui. Foi a primeira. A segunda foi quando voltou aqui, passou a ser a segunda. Então ela está aqui. Tá? Então eu ouço aqui. Ei, som, teste. Não gostei. Ah, eu gostei dessa aqui. Ei, som, teste. Então eu venho aqui, elimino todas as outras. Ó, eliminei essa. Clico em cima aqui do take, eliminei essa. Eliminei essa. E eliminei essa. Então se eu decidir que esse aqui for a melhor gravação que eu fiz dessas, eu aqui venho e elimino as outras, ó. Excluir tomada de faixa, tá vendo? Eu excluo a 2 também, excluo a 1. Pronto, fiquei com a tomada de faixa que foi melhor para mim. Então esta aba aqui significa para isso, ó, tomada de faixa, para quando você fizer esse esquema aqui de gravação. É lógico que quando nós entrarmos em gravação, eu vou falar disso aqui mais detalhadamente, que tem como você editar isso aqui melhor ainda. Mas ela serve para isso. E aqui nesse N são as faixas de automação, foi o que eu falei aqui. Eu abrindo aqui, eu escolho fazer automação de volume, de pan e de outras coisas mais. Inclusive dos pluginhos que estão instalados aqui, ó. Por isso, você pode ver que está escrito aqui, ó, Sonitos compressor. Aqui eu tenho como fazer automação do Sonitos compressor. Eu tenho 2 compressores ali. Eu tenho como fazer automação de cada coisa que está dentro do compressor. E também tem aqui, ó, Sonitos Reverb, ó. Tem como fazer automação de cada parâmetro do reverb, tá? Então, essas duas aqui servem para isso. Tanto é que tem uma linha aqui. Essa linha aqui seria do volume. Vamos supor, se eu quisesse chegar aqui, ó, com esta ferramenta à esquerda aqui ativada, eu dou 2 cliques aqui e dou 2 cliques aqui no meio, tá? Venho aqui com a ferramenta mover e abaixo aqui. Isto significa que ao chegar nesta parte aqui, a minha voz vai abaixar. Olha. Você pode perceber, ó, que quando tiver, eu botar para rolar o cursor aqui, apertar o play, que é a sua barra de espaço, é o atalho para ele, quando chegar aqui, ele vai continuar aqui em 0, porque eu fiz uma automação manual, tá? Então o que acontece? Eu vou apertar aqui, vai ficar em 0 até aqui, mas quando chegar aqui, essa barra aqui vai vir para trás, porque eu diminuí o volume. Observe só. Olha lá, quando chegou ali,
Olha lá. Ele vem no zero, quando chega ali que eu abaixei, ele abaixou o volume aqui. Então é uma coisa que é muito útil na mixagem, é você usar automação. Porque tem horas que, de repente, você quer um volume menor de certo instrumento, você seleciona, como eu fiz aqui, aquele pedaço. Não é necessário estar mais em loop aqui, tá? Seleciona aquele pedaço e diminui no pedacinho que você quiser. Posso aumentar aqui também, ó. Lá, ele aumentou quando chega naquela parte lá. Então isso é automação, mas isso vai ser falado na hora certa, tá ok? Para me excluir a automação, basta eu vir aqui com o direito aqui em cima do mouse, vim aqui, ó, excluir envelope, sumiu, não tem mais nada, certo? Então, o assunto de hoje foi falar sobre a track, tá? Cada função aqui. E esse R aqui é aquilo que eu te falei. Se aquilo que eu fiz aqui, ó, fazer de novo, volume, vou gravar um pedacinho da minha voz aqui. Alô, som, teste, ei, ei. Tá aqui. Alô, som, teste, ei, ei. Eu venho aqui, ó. Eu tenho que fazer duas bolinhas aqui, tá? Uma do lado da outra. Que eu vou determinar que é daqui, dessa região, até onde eu quero que vai abaixar o som. Aí agora sim, eu tenho que vir nessa ferramenta aqui que é de mover. Porque ela move para baixo ou para cima. Vamos ouvir. Eu vou deixar bem drástico aqui o volume abaixado para tu ouvir, ó. Alô, som, teste, ei, ei. Alô, som, teste, ei, ei. Viu quando chegou aqui abaixou bastante? Então, isso é fazer automação. Tá? Aí, esse botão aqui que eu te falei, ele é o cara que lê essa automação. Se eu desmarcar ele, essa automação que eu fiz aqui, ele não vai ler, ó. Alô, som, teste, ei, ei. Entendeu para que serve esse botão agora? Ele não tá lendo isso que eu fiz aqui. Se eu quiser ler isso aqui, porque às vezes você pode fazer uma automação de abaixar aqui o volume nessa região, e você fala, ih, mas não tá respeitando, ó. Alô, som, teste, ei, ei, ei. Que quando chega nessa área era para baixar o volume. Por quê? Porque esse cara aqui não está acionado. Se ele tiver acionado, isso aqui está querendo dizer que ele lê a automação, ó. Alô, som, teste, ei, ei. Olha lá, quando chegou aqui abaixou. Então isso serve para tu ver como que fica antes e depois, quando tu ouvir a situação que você fez aqui de abaixar o volume. Tá ok? E esse W aqui acionado, ele é o seguinte, é o que eu posso fazer a automação manual, tá? Eu boto para tocar e venho aqui no volume com o mouse e eu mesmo venho diminuindo, ó. Alô, som, teste, ei, ei. Quer dizer, tá vendo que aqui agora mudou tudo? Eu fiz com a mão, tá? Fiz com a mão. Então ele vai respeitar esse volume agora de acordo com o que eu mexi aqui, ó. Alô, som, teste. Olha lá, ele foi diminuindo. Mas em vez de eu fazer aqui na escrita manualmente, clicando aqui, fazendo essas duas bolinhas, tipo assim, e abaixando aqui, ó. Eu com esse W apertado, eu faço isso com a mão. Fica muito mais real, olha. Alô, som. Ei, ei. Olha que eu fiz uma circunferência, ó. Alô, som. Ei, ei. Então, quando chega aqui no final, eu quero dar uma pequena baixadinha. Eu com esse W apertado, eu venho aqui rapidinho, ó. Alô, som, teste, ei, ei. Alô, som, teste, ei, ei. E ele mostra aqui no desenho que aqui nessa parte aqui eu abaixei. E mostra aqui também na linha do volume, olha. Alô, som, teste, ei, ei.
Viu? Quando chegou no final, ele deu uma pequena diminuída aqui para trás. E esse botão aqui, se eu desclicar, ele não vai ler nada disso que eu fiz aqui, ó. Alô, som, teste, ei, ei. Então, a gente vai ter uma aula só sobre automação, tá? Mas é mais ou menos basicamente isso, porque tem automação de outras coisas também. E para me explicar essas funções desses botões, eu tive que dar uma introdução na automação, tá ok? Então, falei tudo sobre a track e já dei uma adiantada o que é inserir um efeito, porque eu tinha que inserir o efeito para te explicar também sobre isso aqui. Tá ouvindo? Agora eu estou falando com estes efeitos aqui em tempo real. Se eu tirar, minha voz não reconhece esses efeitos. Mas na track esses efeitos são reconhecidos. Alô, som, teste. Então isso aqui é o processamento pré, que eu já ouço antes. Eu falando aqui, eu já reconheço eles. E esses efeitos aqui na track é o processamento pós. Ou seja, mesmo que eu não queira ouvir esses efeitos antes, mas após, agora que é o pós que vai tocar, eles vão estar processando. Ó. Alô, som, teste. Então, falei de tudo relacionado à track e até o próximo tutorial.